Boa, Gani. Bom, vamos lá então, vamos trazer o nosso primeiro convidado aqui, que é o Thiago Ribeiro, ele que é investidor profissional e também consultor de investimentos, já está aqui com a gente então ao vivo. Oi, Thiago, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Olá, boa tarde, obrigado aí a vocês da BMC pelo convite, prazer falar com vocês. Prazer é nosso aqui pela sua participação. Ô, Thiago, queria começar então falando sobre o cenário da Bolsa Brasileira, né? Após um abril aí complicado, né? O Ibovespa, o principal índice aí da Bolsa Brasileira, ele encerrou maio com alta. No mês, o indicador subiu 3,22%, chegando aí aos 111.351 pontos, elevando aí para 6,23% a alta acumulada no ano. Eu queria que você fizesse uma análise do mês de maio e a expectativa para o mês de junho, o que o investidor ele deve levar em consideração para esse mês. Bacana. Eu acho que mais importante que isso é a gente olhar em uma janela temporal um pouquinho mais longa. Tá? A Bolsa Brasileira tá num período aí desde 2019, né, basicamente lateralizada nominalmente. Recentemente, nesse ano e até maio, como você mesmo falou, a gente outperformou as bolsas mundiais. Tá? Então a Bolsa Brasileira performou muito melhor do que as bolsas no geral, muito por causa do impacto das commodities, tanto agrícolas como petróleo, minério e a própria celulose. Então essas empresas da bolsa aí que representam muito do índice, né, a Vale sozinha 15%, a Petro por volta de 10%, enfim, puxaram o Ibovespa para cima. E os bancos também, que nesse cenário aí de juros mais alto se mostram bastante resilientes, né, ao contrário do que falavam há algum tempo atrás, que as fintechs iam dominar o mercado, enfim, eles iam perder uma fatia importante disso, que também representam bastante do índice, puxaram bastante bem. Só que é importante a gente olhar isso com um pouquinho de distância, porque parece que a Bolsa Brasileira está muito bem, os ativos estão ali bem, só que tem uma grande diferença entre o Ibovespa e empresas, por exemplo, como construção civil, varejo doméstico, small caps no geral, que não carregaram esse fluxo de gringo, né? Porque o que vem, embora os dados aí sejam bastante divergentes ultimamente, dá para a gente saber o que está comprando, o que está vendendo, o que vem movimentando a Bolsa Brasileira é dinheiro estrangeiro. Tá? E com esses saques de fundos locais, tanto fundos de ações e multimercados, a gente não vem tendo aí um fluxo para empresas domésticas. O gringo compra o que ele conhece, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, siderúrgicas. Então a Bolsa Brasileira, na minha visão, está bastante barata, tá? Olhando prêmio de risco para renda fixa, olhando histórico de preço-lucro, olhando mercados emergentes, comparando com S&P, enfim, sobre qualquer métrica quase a Bolsa Brasileira está bastante barata, o que não significa que vai subir no curto prazo. Tá? Mas basicamente é isso que eu estou enxergando. Eu acho que é uma bolsa com oportunidades muito assimétricas de investimento, com excelente relação de risco e retorno, com destaque mais aí para small caps e empresas do cenário doméstico que estão bastante baratas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bolsa barata, eu tenho o único medo da renda fixa me dando 16% ao ano durante 5 anos, pré-fixado. Será que vamos conseguir isso na Bolsa, 16 ao ano por ano? Falar índice que 300 mil, 250 mil. Isso é bacana, né, Cabral? Porque nos últimos 20 anos, se a gente olhar em retrospectiva os últimos 20 anos da Bolsa e pegar o maior ciclo de alta da Bolsa Brasileira nesses últimos 20 anos, que foi 2003 a 2010, que a Bolsa multiplicou 14 vezes em dólares, durante todo esse período o juros foi muito alto. Tá? Então, durante todo esse período, o Brasil cresceu com juros altos, com ciclo de commodities expansão de crédito, consumo interno e etc. E quando a gente olha, basicamente, comparar uma NTNB com a taxa de retorno implícita das ações da Bolsa, hoje a XP até soltou um relatório bem bacana sobre isso, o diferencial, né, esse prêmio de risco está no maior nível histórico. Então, sim, obviamente tem um custo de oportunidade, o investidor pessoa física está vendo justamente isso, né? Para que eu vou correr algum nível de risco com esse pré nesses níveis, com a NTNB nesses níveis? Então eu falo que hoje em dia o Brasil está barato sobre todas as vertentes. Tá? Se você quer investir em renda fixa, está excelente, renda fixa bastante barata no Brasil. Acho que até o João Braga, hoje da Encore, o gestor de fundo, falou no Twitter, né? Nosso maior produto da balança comercial é juros real. Se quer investir em Bolsa Brasileira, tem ativos muito baratos, tá? Muito baratos mesmo, bastante deprimidos. Fundos imobiliários também, que vem sofrendo resgate, porque os investidores vão jogando para
para renda fixa. Então, é uma questão do perfil do investidor. Né? Eu estou mais alocado em bolsa, mas por uma questão, né, estritamente pessoal. Eu sou um cara de equity, sou um cara de ativos, enfim, mais de renda variável. Mas tem oportunidade para todo lado aí, como você mesmo falou. Ô, Thiago, um prazer falar contigo, Alan Gani aqui falando. Você sabe que a nossa audiência ela gosta de duas coisas. Ela gosta de briga e ela gosta de grana. Então vamos para grana. Você falou das small caps, né, que são boas oportunidades aí. Mas se a gente for para setores, que setores você vê, tanto das smalls quanto das empresas maiores, você vê aí com uma grande possibilidade de performar bem a médio e longo prazo? Legal, cara, legal. Nas últimas entrevistas da BMC, né, eu vinha falando que a bolsa inteira está barata. Uns 3 meses, acho que foi a última vez que eu vim aqui, deixei um tempinho de voltar. Estava em férias, mas eu estava falando que a bolsa inteira estava barata, então não tinha por que o investidor concentrar risco. E era para ele ter mais ou menos 30% em commodities, 30% em utilities, que é basicamente, enfim, empresas elétricas, etc., que repassam inflação com fluidez, e outros 30% em small caps que estavam bastante amassados. E o porquê disso era por quê? Porque basicamente eu não sei o que vai acontecer. E a gente tendo diversificado assim, a gente consegue se aproveitar das oscilações de mercado a nosso favor. A gente não fica preso em nenhuma dessas subclasses de ações. Hoje em dia, o que eu acho que está tendo uma grande descorrelação entre, por exemplo, se olhar o BOVA e o Small Caps, eu acho que são os Small Caps, tá? Por uma questão de fluxo, esses fundos de ações, quando fazem análise de risco e volatilidade ali, eles privilegiam as Large Caps pelos setores de risco deles. Com isso, vem nas Small Caps. Essas ações, por terem menor liquidez, sofrem mais a mercado. Obviamente, eu acho que essas não vão ser as primeiras a subir no mercado de retomada Brasil, porque o fluxo primeiro é gringo, o fluxo primeiro vem nas large caps e depois, numa segunda onda, vem small cap. Mas eu certamente, aí, já respondendo sua pergunta, eu estaria olhando para small caps e depende do risco. Se o investidor quiser tomar um pouquinho mais de risco, setores cíclicos, construção civil, eu acho que está num nível já bastante barato, que coloca bastante do cenário no preço, de alta de custo, alta de juros, etc. Varejo de moda, tem bastante coisa ficando interessante também. E algumas small caps de setores ali espalhados. Eu gosto de Wiz, gosto de Lopes nesse patamar de preço, Ocean Pact é uma que eu venho acompanhando. Enfim, tem algumas small caps aí de setores que a gente não olha sobre análise setorial, mas bastante baratas também. Maravilha. Já que você falou na questão de commodities, né, a gente tem até uma notícia aqui que saiu na Folha, que o Brasil perde boom de commodities com déficits, inflação e risco Bolsonaro, né, ao contrário do período aí de crescimento e dólar baixo aí nos anos 2000, o país não se beneficia tanto agora, né, nesse momento. Uma coisa são os fatos, né? E a outra coisa eu acho que é um pouco da narrativa que está se construindo aí, com risco de cenário eleitoral, com erros de governo na pandemia e toda a questão política que isso abarca. O que acontece, né? O cerne dessa questão é que as pessoas... O Brasil é um país pobre. Está tendo inflação no mundo inteiro, mas no Reino Unido, quando tem inflação, o inglês não deixa de comer e abastecer seu veículo por causa da inflação. O brasileiro deixa de comer. E esse é o grande problema. A economia está retomando, geração de empregos formais, confiança no setor está vindo bem, só que isso ainda não aparece na vida das pessoas. E com isso, os meios de imprensa, com todos os vieses aí de cada um, vêm levando isso, né? A economia commodities está bem e a gente não vem se aproveitando disso. Mas a verdade é que o saldo da balança comercial está bem positivo, dívida bruta, PIB, o cenário esperado, que era, alguns falavam em 100% do PIB, a gente está no cenário aí de 78% de PIB. Obviamente, o que dificulta um pouco esse cenário fiscal ainda é a taxa de juros bastante elevada. Isso só vai diminuir quando a gente vê um pico de inflação, e aí o Cabral e os demais acho que sabem mais de macroeconomia do que eu. Então, é um pouco da narrativa. O Brasil sofre por ser um país pobre, mas eu acho que a economia está numa retomada bastante interessante. O Brasil é um país cíclico, então, igual a gente analisa empresas de commodities, o Brasil dá para ser analisado assim também. Quando o commodity está em alta, a receita aumenta, superávit aumenta, então com isso a dívida bruta diminui e a gente vive um cenário de expansão. A grande questão, a dúvida de todo mundo é: a gente está no topo do cenário de commodities ou a gente está no início de um super ciclo? Né? E com isso, super ciclo vai levar a inflação do mundo, vai aumentar juros, como vai performar o Brasil? As pessoas acham que com juros altos no Brasil, a gente vai sofrer aqui. O que mostra a realidade dos fatos é que quando teve juros altos nos Estados Unidos, a Bolsa brasileira performou muito bem.
Por quê? Porque normalmente juros altos nos Estados Unidos significa commodities em alta. Então, o cenário está bastante difícil mesmo de visualizar, mas eu estou bastante confiante com o Brasil, com os preços aqui, mas tem muito risco. E só por ter muitos riscos que a Bolsa está nesse preço também. Se a gente não tivesse esse cenário todo, certamente estaríamos em outro patamar. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta específica de uma frase sua. Varejo de moda. Varejo de moda, eu olho para eles, tirando a Arezzo. Para mim, a Arezzo está numa ilha. Eu acho a Arezzo excepcionalmente bom. Quer dizer, eu sou meio fã-clube, aí é complicado, né? Mas aí você vê Marisa. Marisa eu não sei o que quer fazer na vida. Eu não sei se Marisa quer vender roupa, se ela quer vender roupa na rua, se ela quer ficar sócio da Magazine Luiza, eu não sei o que Marisa quer. Renner, se não mudou, não tem acompanhado recentemente, tinha um caixa que comprava 100 vezes a BMC e nunca fez nada. Então, quem você está olhando com carinho aí? Riachuelo, Soma, quem de varejo de moda? Shopee. Não, tô brincando. Bacana, bacana. É igual você falou, né? A Arezzo, primeiro, tem uma execução brilhante ali da família Birman, e segundo, é uma empresa focada ali em alta renda. Então, assim como outras empresas da Bolsa, JHSF, Arezzo, enfim, performa bem nesse cenário que não afeta tanto as pessoas de classe mais alta. O que eu estou olhando, Cabral, é o quê? Eu não quero correr risco específico de nenhuma dessas empresas. C&A, Renner e Guararapes. Porque eu quero ter uma exposição setorial nessas companhias. Então, o único setor da Bolsa que eu estou posicionado dessa forma, eu estou com uma exposição ainda pequena, mas em Guararapes, C&A e Renner, tá? Como se fosse uma posição só, mas nessas três, porque eu não quero correr o risco específico de nenhuma, mas acho que estão muito comprimidas. Esse setor, o setor, para você ter noção, meu primeiro emprego, Cabral, foi na Renner. Então eu fui trainee da Renner, depois fui para o mercado, e conheço bastante a companhia ali, o setor. O setor passou por uma consolidação recente, acelerada pela pandemia, e uma C&A valendo 1,9 bi, enfim, uma Renner negociando a próxima 25 vezes lucro, que a gente não viu tanto. Guararapes com vários gatilhos de geração de valor, de venda de shoppings, enfim, melhora de governança. E nível de múltiplos que eu basicamente nunca vi, tá? A gente está caminhando para abaixo de 2015 e 2016, naquela época que a gente não recorda tão bem do passado, mas em 2015 e 2016 a gente falava que o Brasil estava acabado, né? Então eu acho que é um setor que está muito barato, mas vai continuar sofrendo no curto prazo, em médio prazo, na Bolsa. Mas acho que pode se posicionar, mas eu não estou fazendo nada direcional. Eu estou olhando... É o único setor que eu estou setorial. Se pudesse ter um ETF, seria perfeito, né? Facilitaria o trabalho, né? Ô, Thiago, e commodities? Você acha que já subiu tudo que tinha que subir? Porque os preços estão muito elevados. E aí? O que você acha? Bom, commodities, eu acho que tem duas formas de analisar, né? Primeiro, olhar o mercado físico, assim. E nesse mercado a gente está tendo uma falta de oferta tremenda. Assim. O mercado físico normalmente sinaliza melhor do que outros mercados. Para alguns gestores, e um gestor que eu gosto bastante, entende muito de ciclo, de commodities, etc., que é o Pedro Cerise da Scopus, a gente está como se fosse em 2004 ainda. Tá? A gente vem de um período longo sem investimento em commodities, e isso pode se prolongar bastante. Tá? Tanto falando aqui em commodities agrícolas, como papel de celulose, como minério, que tem uma ligação um pouco mais direta com China, e depende um pouco mais de outros fatores, e petróleo. Então, a gente não está vivendo a economia mundial vai entrar em recessão por alta de juros, a gente vai ter menos demanda por commodities vão cair. Mas a questão, eu acho que commodities está muito mais na questão da oferta do que na demanda desses preços. Então, se fosse chutar, porque eu definitivamente não tenho uma resposta precisa e com convicção para isso, eu acho que a gente talvez esteja no início de um ciclo de commodities. Dito isso, mesmo se a gente não tiver, o mercado está precificando como se estivesse. Então eu acho que a chance de perda permanente de capital nesse cenário eu acho muito pequena, porque as empresas estão bastante baratas. Você vê uma Suzano e Klabin, os preços de celulose aumentando no ano inteiro, e Suzano e Klabin caindo. Tem bastante oportunidade. Ô, Thiago, e é um ciclo assim, só ver se eu entendi. Quer dizer, não é aquele crescimento exuberante da economia mundial, mas é algum crescimento, mas a demanda vai estar acima dessa oferta, muito em função por conta desses problemas de oferta, o que vai sustentar o preço. É isso que você está querendo dizer desse Exato. ciclo? Tá. Com toda aquela história, ESG, sustentabilidade, enfim, a gente tem que lembrar que na pandemia as pessoas apontavam que era o fim da indústria de óleo e gás, gente. O petróleo foi para menos de zero. Agora as pessoas se esquecem, mas nenhum analista previa que a gente vai estar nem $50 o barril agora. E a gente está vivendo isso.
Então é uma questão, igual você falou, muito mais de oferta, restrição de oferta. Para você ter noção, uma coisa que a gente acompanhando, por exemplo, o setor de óleo e gás, quem fornece serviço para eles, por exemplo, apoio offshore, embarcações, não tem navio no mundo para prestar serviço à Petrobras. A diária de um navio há 2 anos atrás, um ano atrás, que era $15 mil, $20 mil, está em $50 mil. Por quê? Porque não tem navio. E, ao mesmo tempo, o preço do frete não compensa a construção de novos navios. Então, é toda uma escala que para você... Por exemplo, refinaria. A gente não tem derivado nos Estados Unidos. Vai botar uma refinaria de pé hoje? É 4 anos. Então, é complicado a questão das commodities no mundo. E é difícil apontar, né? Mas eu acho que a gente está, talvez, no início aí de uma valorização bacana. E por isso que eu estou tão convicto com o Brasil. Eu acho que o Brasil, a gente está longe desse conflito geopolítico. A gente está melhor do que os fatos parecem mostrar. E a gente está acostumado com inflação alta que o mundo inteiro não está acostumado. A gente já passou por esse ciclo de aperto monetário que o mundo inteiro ainda só está sentindo o cheirinho dele. Perfeito. Já que você falou de Klabin e Suzano, o que a gente pode esperar aí para o mês de junho dessas empresas aí, devido aí aos conflitos aí, né, os impactos aí nas cadeias produtivas? Essas empresas, cara, a Klabin, por exemplo, tem 130 anos de história, a Suzano 140 anos de história. Essas empresas têm um valor na perpetuidade muito grande. Então, a gente olhar um mês da celulose, etc., enfim, pouco no valor presente dessas companhias, porque são companhias, primeiro, com ativos florestais. A Suzano, aí, para a informação do telespectador da BMC, é a maior dona de terra do Brasil. São 1,5 milhão de hectares de floresta plantada. Então, é uma empresa centenária, com riqueza perene. Eu sempre brinco que o herdeiro de uma construtora tem que estar pronto para ficar pobre. Mas o herdeiro da Suzano pode ficar tranquilo que a empresa não vai quebrar. Então, é uma empresa com uma puta geração de caixa, a empresa mais competitiva do mundo no que faz, tá? Que é a produção de celulose, o custo de caixa de produção baixíssimo, preço da celulose lá em cima. O mercado penalizou um pouquinho, porque o dólar caiu, é uma empresa com quase 100% da receita em dólares, mas a Suzano, assim, olhando médio e longo prazo, é uma empresa muito interessante para o investidor se posicionar, não com viés de trade, que vai se valorizar no curto prazo, mas é uma empresa que é a melhor do que ela faz no mundo. Tem a vantagem competitiva gigante, e só resumindo bastante a tese, um eucalipto aqui no Brasil demora 6, 7 anos para estar em ponto de corte. Eucalipto e pinos. Lá fora, Finlândia, etc., 20 anos. Então, o Brasil basicamente vende sol, terra e água, transforma isso e vende celulose. Basicamente isso, a gente é muito competitivo no que faz. Gosto muito de Suzano e Klabin nesses preços. Ô, Thiago, e Estados Unidos? Como é que você está vendo? É recessão, depressão, anda de lado? Ali eu estaria muito desconfortável em estar, tá? Tem até uma história pessoal que eu posso compartilhar. Meu pai foi morar lá em 2015 e 2016. Né? E aí a receita dele é em Brasil e ele foi morar fora. Eu falei, pai, você tem que dolarizar seu patrimônio para pelo menos equalizar isso aí, né? Meu irmão ia entrar na faculdade, etc. E ele falou, não quero de jeito nenhum, vou deixar em Brasil, não quero confusão, montar offshore, coisas assim. Falei, dolarizou o patrimônio. E aí teve o ganho do câmbio, teve o ganho de REITs, enfim, tudo se valorizou muito nos Estados Unidos, foi uma puta pancada. Agora eu estou tendo o mesmo trabalho de trazer ele para o Brasil de volta. Que agora ele não quer vir para o Brasil, porque o Brasil vai quebrar, porque o Brasil tem eleição, porque aqui... Enfim, eu acho que Estados Unidos, se a gente olhar ciclos econômicos, o único período que a economia americana cresceu mais de 12 anos seguidos foi pós-Segunda Guerra Mundial. E agora a gente está desde 2009 aí com a economia americana crescendo. A economia americana é super alavancada, então aumento de juros lá mata a questão de financiamento imobiliário, alavanca muito a economia americana. Enfim, os preços ali não tão baratos como os preços brasileiros. Então, eu estou zerado em Bolsa Americana, não estaria confortável em estar ali, e o cenário de risco para Estados Unidos é muito mais complicado para o Brasil. A gente, em 2010, tem que lembrar que ninguém queria investir nos Estados Unidos. O lema ali era, investe em emergente, porque emergente tem mais crescimento. Depois disso, a Bolsa Americana multiplicou algumas vezes e o Brasil ficou de lado. Agora, eu acho que é justamente o oposto. Mas o investidor fazer isso, ele tem que tirar vários vieses, porque se olhar na retrospectiva, a Bolsa Americana só subiu. O próprio investidor americano de 35 anos nunca viu a Bolsa cair, se ele começou a investir com seus 20 e poucos anos. Então vai falar para esse cara que vai começar a cair agora. É difícil, mas eu não estaria confortável em estar lá com essa provável aumento de juros, por causa de ciclos também e etc. Então, já que não está confortável estar lá, vamos voltar para cá. Eu gosto, eu fico mais tranquilo aqui hoje em dia, pode parecer, né, maluquice,
mas eu acho que o Brasil vende o que o mundo está precisando agora, que é energia, comida, e basicamente é isso. A gente é uma economia cíclica e a gente tem que saber investir no Brasil, que a gente é uma economia cíclica. Então vamos tentar morar. Desculpa te cortar, vamos tentar morar. Um setor que eu sempre tive uma dificuldade grande de olhar é construção civil. Eu assumo isso, né? Aquele papo, juros está barato, eles vão porrar de ganhar dinheiro, juros está alto, eles vão quebrar. Pô, os caras estão acostumados com hiperinflação. Mas minha dúvida vai de caso prático. Nós fizemos um programa aqui ano passado com um convidado que é especialista em fundo imobiliário. E uma das perguntas que eu fiz para ele é o seguinte: olha, no quarteirão que eu moro, em 3 quarteirões, estão pipocando 600 a 700 apartamentos. Essa história tem 6 meses. Nenhum prédio vendeu tudo. Nenhum prédio tá aquela plaquinha lá, vendeu tudo. Porque às vezes, mesmo sem vender tudo, o cara mente só para poder fazer um marketing. Nem isso eles estão fazendo. Então, minha dúvida é o seguinte: construção civil, juros é veia. Né? Nem se pensa, é veia. Porque eu vou lá na Caixa Econômica do Itaú Bradesco, tá mais caro. Ele vai lá emitir uma CRI, ele vai lá pegar dinheiro via Ligue, ele vai pegar dinheiro via LCI, tá tudo mais caro. A minha dúvida é, como é que está esse setor? Esse setor, ele não se preparou para a alta dos juros, ele não pensou que a crise ia ser tão pesada. Existe algumas ilhas dentro do setor. O que é algumas ilhas? Eu vou chutar um nome. Sei lá, a Lopes está fora da curva, ela se adaptou tão bem que ela está voando e as outras não. Lopes foi o que veio na cabeça, tá? Porque eu não acompanho tão de perto. Eu acompanho de perto o fundo imobiliário, mas não diretamente a construção. E sim eles depois de pronto. Então, como é que está esse setor, por favor? O setor está muito difícil, assim. Igual você falou, a gente teve um ciclo, um início de um ciclo positivo ali, né, depois da melhora de economia brasileira. Só que o que aconteceu foi, juros caiu, os construtores normalmente começam a lançar tudo, aí dá sobreoferta, e aí quando os juros sobem, o que acontece? O custo de financiamento aumenta, não tem demanda por esses imóveis, eles ficam com custo de estoque, às vezes estão alavancadas, e aí quebram, né? A gente viu no último ciclo de IPOs da Bolsa Brasileira lá, Brookfield, Gafisa, Tecnisa, PDG, quase tudo foi para o buraco ainda por causa de uma expansão geográfica, por quererem dominar o mundo. E aí uma pergunta que eu sempre faço é, qual é a maior empresa de construção civil do mundo? Qual a maior empresa dos Estados Unidos? Não tem isso. São empresas com vantagens competitivas locais e que o negócio de construção civil não é beneficiado por escala. Tá? Então, escala de grande porte, o mercado não é beneficiado. Dito isso, o cenário está sofrível. O que o investidor tem que buscar? Porque tudo está barato. Então, você pega o NAV, o valor do ativo líquido, você for liquidar as empresas. Tem empresa aí negociando a 40% desse valor. E sem dívida e com 500 milhões em caixa. Eu estou falando da Iven, construtora. Então, é uma empresa que tem exposição ao Rio Grande do Sul, via Melnick, ela tem 45% da Melnick, e São Paulo, via uma empresa super capitalizada, com controladores excepcionais, família Gardeni, Zafari e o próprio Melnick, que sempre ali no histórico do Rio Grande do Sul deu ROI acima de 20%. Então, uma empresa que está bacana. Outra empresa, uma ilha aí do setor, JHSF. Por quê? Porque atende público altíssima renda. Então, o cenário de pressão de custo dela não afeta tanto, crédito não afeta tanto, e esses consumidores não foram tão afetados. A Lopes, que você falou, a Lopes é uma imobiliária. Então, ela tem a parte de lançamentos e a parte de imóveis usados. A parte de lançamentos sofre mais. A parte de imóveis usados, um pouco menos. Até porque a gente fala que os juros aumentou, mas os juros do financiamento aí está 9 e pouco, que é o histórico do Brasil. A gente só voltou basicamente à nossa normalidade, né? Os juros aí de Itaú está 9 e pouco, BRB aqui onde eu moro é Brasília, ainda está 8,50, Bradesco 9 e pouco, Santander 9 e pouco. Então esse é o cenário. Eu acho que o investidor desse setor, quem se posicionar, tem que saber que tem que ter bastante paciência, o setor pode demorar bastante, acho que vai começar a dar somente quando mostrar a inflexão na curva de juros, mas os ativos estão muito baratos. E a gente, Cabral, quando você estiver vendo algum analista falar, agora os juros caíram, construção civil, e depois a ação anda bastante, todo mundo vai querer comprar construção civil. Em 2019, lembro antes da pandemia, a Iven estava 15, 16 reais, todo mundo mandando comprar a Iven. Agora está R$4, ninguém quer. Né? Então, basicamente é um pouco disso. Tem que ter paciência nesse setor, muito difícil.
um setor que tem que saber entrar, saber a hora de entrar e saber a hora de sair, e um setor que tem que entender quem são as pessoas que estão ali. Porque é um negócio muito difícil de analisar, igual você falou, cada empresa bota as obras numa SPE, então você tem que entender o que está em cada sociedade de propósito específico ali. Não é um setor para a pessoa física andar de peito aberto, não. Tem que entender o que está fazendo. Fechou. É isso. Gani, mais alguma coisa, Gani? Aqui, pergunta, Gani, já que ele falou de alta renda, JHS e Iven, fala dos teus apartamentos aí, como é que tá o pagamento, não sei o quê. Não, ele falou já de tanta coisa, foi ótimo, então eu vou perguntar de fundos imobiliários. Se eu devo vender meus apartamentos que eu tenho, Cara, Faria Lima ali e tal, naquele, né? Tem um ali, no Tucumã, tu mora ali no prédio, né? Tem uns apartamentos ali, perto do Clube Pinheiros. Se eu vendo e eu compro fundos imobiliários, Não, por que você não faz ao contrário? Pega o apartamento e coloca no fundo, já dá uns 800 milhões de patrimônio, mano. Acho que é uma boa. O que você acha, boa. Primeiro que eu acho que você não precisa fazer nada. Você já está aposentado, acho que não vai dar diferença nenhuma. Mas olhando a tornar mais eficiente esse seu portfólio, inclusive eu tenho um cliente que tinha algumas salas comerciais no Rio. Cara, mandei vender tudo, assim, e comprar fundo imobiliário. Eu acho que é absurda a discrepância entre o valor da economia real e o preço dos fundos imobiliários. Você vê, sei lá, preço de sala comercial no Rio sendo negociado a 15 mil metros. E imóvel via fundo imobiliário na Faria Lima negociando a 8, 9 mil metros quadrados comprando fundo imobiliário. E aí minha preferência em fundo imobiliário, aí hoje em dia, talvez pelo momento, seja fundos de fundos. Eu nunca tive fundos de fundos, mas nesse momento, só explicando para o telespectador por que a preferência por fundos de fundos, são fundos que têm fundos imobiliários. E eles hoje estão com duplo desconto que eu falei, por quê? Porque o valor de mercado dos fundos imobiliários que compõem ele, na verdade, o valor patrimonial de um fundo de fundo é o valor de mercado dos fundos imobiliários que compõem ele. E esse valor de mercado está com desconto sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário também. Então, você comprando eles hoje, você está comprando um duplo desconto que chega a 45%, 50%, dependendo do FOF. E esses produtos, eles têm beta maior do que o fundo, do que o IFIX. Então, o que significa isso? Se o IFIX sobe, eles sobem mais. Se o IFIX cai, eles caem mais. Por quê? Porque eles têm duas rendas. Uma é a renda de validez recorrente e outra é a renda de ganho de capital. Quando o mercado cai, o mercado já precifica que eles não vão ter esse ganho de capital, que é o que aconteceu. Então, hoje em dia, para quem não quer ter trabalho e quer se expor a fundo imobiliário de maneira inteligente e com duplo desconto, eu acho que fundos de fundos é bem interessante, ou fundos de lajes comerciais são outros que eu gosto bastante. Eu acho que fundo de CRI recebível eu estaria um pouquinho mais cauteloso. Primeiro, porque tem uma frase de um gestor desse mercado que eu converso, gosto muito, mas não posso falar o nome, e ele fala que só sabe o que tem no fundo de... que é igual salsicha. Só sabe o que tem no fundo de CRI quem estrutura um fundo de CRI. Esse é o primeiro motivo, é um negócio um pouquinho difícil. E segundo, porque eles estão hoje com ágio sobre o valor patrimonial, a maioria deles. Então, estão precificando que juros altos desse jeito, inflação alta desse jeito, e talvez não seja o momento para estar alocado. Mas pode ficar assim por um bom tempo também. Então, de novo, não é tão simples, mas eu hoje estou em lajes e em FOFs. Thiago, eu não sei se você concorda comigo também, uma coisa que eu não gosto muito de fundo de CRI é que eu posso comprar o ativo de renda fixa diretamente, no pior dos mundos eu tenho a rentabilidade garantida até o vencimento, né? Uma LCI, um CRI, você não concorda? Quer dizer, qual que é a vantagem no final das contas em relação à renda fixa, né? Eu concordo bastante, né? A vantagem talvez seja você comprar no momento certo ele, né? Quando tiver com deságio sobre o valor de face do título, que aí você compra mais barata via fundo de CRI do que comprar o CRI diretamente. Mas nesse momento, basicamente, você está pagando 5%, 10% às vezes de ágio sobre o valor dos títulos e não tem essa vantagem que você mesmo falou bastante bem. Então, eu, sinceramente, hoje, se eu tivesse fundo de CRI, eu mudaria para FOFs e fundos de lajes, aí, shoppings, mais para a economia real. E o FOF, ele costuma pagar dividendos mensais? É uma prática? Como é que é? Igualzinho, Alan, ele repassa os fundos imobiliários, os dividendos, aluguéis dos fundos imobiliários para o cotista. Então, tem os FOFs, hoje em dia, eu acho que podem dar bastante alegria aí. Tem muito espaço para andar. Então. Maravilha. Boa. É isso aí. Valeu, então. Obrigado, Thiago, pela participação aqui no BMC Market. Valeu mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, gente, sempre à disposição e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, divertido e ao mesmo tempo bastante rico.